aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Aí, Isabela e seu violãozinho. Bom dia, gente, bom dia. Hoje é dia 1º de agosto, já mudamos o mês, não é isso? E a gente agora vai começar o culto das crianças da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Aquele culto que você não veio para assistir, não é um show, é um culto. E a gente agora vai participar do culto. Todo mundo participando, hein? Orando, lendo a Bíblia, cantando, louvando a Deus. E agora a gente vai iniciar com uma coisa muito interessante. A Helena fez um desenho representando uma igreja, que é a nossa igreja de Botafogo. É muito parecida com a nossa igreja de Botafogo, só que é uma igreja para passarinhos. Os passarinhos cantam no coral, os passarinhos assistem. Enfim, ela vai explicar direitinho como é que é a igreja de passarinhos. E se você quiser fazer um desenho bem legal, explicar o seu desenho, pode mandar, a gente coloca aqui. Então vamos lá, Helena, explica como é que é o negócio da igreja de passarinhos, vamos ver. Me mostra pra tia Hilda, tudo bem, mamãe? Tudo bem. Olha aqui. Isso. Igreja para passarinhos. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte de baixo. E aqui é uma parte que tem uma varandinha. E aqui é o telhadinho. Deixa eu te mostrar como é que é. Aqui é a parte mais de baixo. Aqui é a parte que tem a varandinha. Porque olha a porta, as duas janelinhas, né? E aqui é um quadro com uma cruz. Aqui é um quadro com um anjinho. E o que tem lá embaixo? E aqui é um lugar onde os passarinhos vão cantar. Aqui é a mesa dos pães. Também tem água, porque botarinho. Aqui tem 2 candelabros. E aí, aqui no telhadinho, tem uma escola para passarinhos. Escola dominical. Aqui tem 2 passarinhos que vão sentar. E aqui vai ser a professora, com 2 flores nos lábios. Então, é isso que eu vou fazer hoje, entendeu? Bacana, Helena, gostei. Uma igreja para passarinho, tá bom. Gente, agora a gente vai iniciar cantando junto com a Esther, lá da Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo, aquela música que ela canta tão bonitinho, que é Jesus é meu amigo. Vamos cantar Jesus é meu amigo? Se você não conhece essa música, se você tiver possibilidade de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, você vai ter acesso, ao boletim dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, e aí você vai ver a letra do Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo. E se você não tem a possibilidade de fazer isso, canta devagarzinho junto com a Esther, depois você volta e canta de novo, para você aprender bem legal a música e poder cantar com a gente, tá bom? Vamos lá? Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus. Caminho, verdade. Seu nome é Jesus. Caminho, verdade e luz. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar.
me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. Ah, legal. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. E assim a gente vai aprendendo quem é Jesus na nossa vida, não é isso? Então, depois que a Esther cantou, muito obrigada aí, hein, Esther? A gente vai fazer uma oração. E a oração é a hora que a gente fala com o nosso Deus. Então, a gente fecha os nossos olhos, a gente se concentra, porque agora a gente vai falar com Deus. A gente faz assim com as nossas mãos e vai orar. E quem vai nos conduzir a Deus nessa oração vai ser o Davi. Davi, pode orar que a gente vai acompanhar a sua oração. Todo mundo de olho fechado. Vamos lá? Olá, amigos. Agora nós vamos fazer a oração de louvor para o nosso Deus. Deus, te louvamos porque o Senhor nos salvou, que o Senhor nos deu vida e nos mantém sustentados. Te louvamos por esse domingo, de mais um culto. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Então, gente, é bom a gente orar, louvar a Deus porque Ele é bom, porque Ele nos criou, porque Ele nos ama. Tá certo? Então agora a gente vai ouvir a voz de Deus. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Eu sempre falo aqui, a gente ouve a voz de Deus através da leitura da Bíblia. E a gente vai ler no nosso livro de Salmos. A gente gosta, olha, seriamente, ler o livro de Salmos é muito legal. Eu, se eu fosse vocês, eu pegava o livro de Salmos de vez em quando, pedia para a mamãe, para o papai ajudar, ou então vocês mesmos que já estão começando a se alfabetizar, vamos ler aí o livro de Salmos, é muito legal. Começa com o Salmo 23, que é tão bonito, mas hoje a gente vai ler o Salmo 133, 1, 3, 3, 133. Quem vai ler com a gente vai ser a Malu. A Malu vai ler, a gente vai acompanhar, e o Paulo gosta de roxo. Não é roxo a sua cor favorita, Paulo? Não é? Então, o roxo é uma cor que ele tá, até separei aqui, ele tá entre o azul e o lilás, assim, né? Eu acho que esse aqui é um bom roxo. Aí vai falar assim, se é lilás escuro, não, esse é um roxo. Ele gosta de roxo. E porque ele gosta de roxo, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar minha Bíblia, esse mês todo de agosto, no Salmo 133, com o lápis roxo bem de levinho. Tá bom, Paulo? Pode ser? Malu, vamos ler o Salmo aí? Eu vou ler o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desces para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor. A sua bênção é a vida para sempre. Tchau! Legal, então, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A gente tem falado nisso a beça aqui no culto, né? De união, de solidariedade, a gente já falou de acolhimento na semana passada, não foi? Então agora a gente vai falar o versículo número 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A gente vai decorar durante o mês de agosto todo esse salmo, esse versículo. E quem vai nos ajudar hoje vai ser a Esther, o Daniel e o Davi, tá? O Davi da oração, ele mesmo vai falar também o versículo, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E depois a gente vai recordar o Salmo 136, 1.
Qual é esse? Vamos lá, vamos tentar lembrar com a Heloísa e com a Lara. Então, Esther, Daniel, Davi, Heloísa e Lara. Vamos lá? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmos 133, 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 136, 1. Olá, amigos. Agora nós vamos falar Salmos 133, 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Tchau! Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1. A gente está sabendo muito versículo. Tem muito versículo na cabeça da gente, não tem? Um monte. Bom, gente, agora a gente vai agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de agosto, ó. Um monte, uma porção de aniversariantes. Bom, a começar pelo Davi Caldas, que faz aniversário hoje. Não é o Davi que fez a oração e nem que falou o versículo. É outro Davi, amigo nosso, Davi Caldas. Depois amanhã, Clara, parabéns, Clara. Amanhã você faz aniversário, que o seu dia seja super feliz. Hoje, que o dia do Davi seja bem feliz. Amanhã, que o dia da Clara também seja bem feliz. E que o dia de cada aniversariante seja bem feliz. A Maria vai agradecer a Deus por tudo, num lugar todo bonito, um lugar lindo, né, cheio de verde. Maria fez uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, fazer assim com as mãos e agradecer a Deus por tantas bênçãos, tantas coisas boas que a gente tem recebido. Uma semana abençoada, né, paz, a escola que já está começando a voltar devagarzinho, a pandemia que está começando a ir embora também devagarzinho, né? Então a gente vai agradecer a Deus por tantas bênçãos. Vamos lá, Maria, pode orar pra gente. Fazer a oração do louvor. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, as nossas casas, a nossa comida, as nossas vidas, a nossa saúde. Obrigada por tudo, Senhor. Você é tão bom e fez coisas muito boas para nós. Obrigada por tudo. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Maria. Que lugar bonito. Muito lindo. E aí, cheio de verde. Gente, deve ter árvore à beça lá do lado da Maria, né? Pelo menos a gente viu um verde lá tão bonito, né? Pois é, gente, mas olha só. Tá vendo aqui? Isso aqui era uma plantinha que tá morrendo. Mas por que ela tá morrendo? Tia, ela tá morrendo porque ela não tá plantada, né? Ela não tá ganhando água, ela não tá plantada junto do tronco dela, não é isso? Tinha que ter um tronco aqui para ela estar aqui. Se ela separar do tronco, vamos ver isso direitinho na nossa mensagem de hoje? Que história é essa de separar o tronco, plantinha morrer? Vamos ver direitinho. A nossa mensagem de hoje tem o seguinte título, gente: A história do galho que quebrou. Que história será essa sobre um galho que quebrou? Que história é essa? Bom, certamente com esse título não é uma história da Bíblia. Ela deve ser uma história inventada da minha cabeça, mas eu certamente vou contar uma história da Bíblia. E essa história da Bíblia que eu vou contar foi uma história que o próprio Jesus contou. Na verdade, não era bem uma história, é um ensinamento de Jesus. Então, hoje a gente vai aprender um ensinamento muito importante de Jesus que está na Bíblia e que ele ensinou quando ele veio aqui no mundo, ensinou para os seus discípulos.
Mas eu vou começar com a história do galho que quebrou, que é uma história da minha cabeça e que vai ajudar a gente a compreender a história da Bíblia de hoje. Então a gente vai começar. A nossa história, que é inventada da minha cabeça, ela se passa numa fazenda onde tinha um pomar. Lembra, gente? Pomar é onde tem aquele monte de fruta. E no pomar do Inhocido tinha uma laranjeira carregadinha de laranjas. Carregadinha. Ele estava super feliz com a sua laranjeira. Afinal de contas, ela estava carregada e a laranja dessa laranjeira era super docinha. Mas estava acontecendo uma coisa muito estranha. Muito estranha. O Inhocido percebeu que a laranjeira estava carregadinha da fruta. Todos os galhos estavam cheios de laranja, menos um. Era muito estranho. Ele olhou, estava toda carregadinha. Por que apenas um galho não estava dando fruta se todos os outros galhos estavam dando fruta? Muito estranho. Era apenas um galho que estava seco e ele estava sem fruta nenhuma e ressecado, todo seco. Será que era alguma doença, alguma coisa? Que coisa esquisita isso. Muito estranho esse fenômeno, muito estranho. E aí, ele foi para a casa dele. E chegando lá na casa dele, ele comentou com a esposa dele, com a Sinhá Ana. E aí ele falou assim, Sinhá Ana, olha que coisa esquisita. Lá no quintal tem a laranjeira está carregada e tem um galho só, que não deu nenhuma laranja. E, inclusive, ele está até secando. E aí, eles ficaram muito curiosos e foram no quintal para olhar aquele fenômeno. Levaram o Totó junto. O Totó é sempre muito esperto, queria ver também o que estava acontecendo. E acontece que, na verdade, quem encontrou a causa do problema foi o Totó, que começou a latir pertinho do tronco da laranjeira, justamente onde o tal galho das frutas devia estar ligado. Aquele que estava sem fruta, na verdade, né? E aí o Inhocido e a Sinhá Ana perceberam que, nesse ponto, o galho estava quebrado. E, na verdade, não tinha caído de vez porque ele estava pendurado nos outros galhos. Pronto, resolvido o mistério. Tranquilo. Não é possível que um galho separado do tronco da laranjeira produza laranja, né? É claro que não vai dar laranja. Então, quem resolveu o problema foi o Totó. E aí, quando eles estavam lá, felizes por tinham descoberto o problema, que o galho, na verdade, estava quebrado, né? Aí bateu o vento, e nesse vento, o que aconteceu? O galho acabou de cair. Bom, então esse galho aí, ele não estava ligado na laranjeira. Por isso que a laranjeira deu tantas frutas e esse galho não deu nada. Ele ficou seco, ele na verdade estava até meio morto, né? Meio ressecado e tal. Então, essa história aí que eu contei é a história da minha cabeça e ela terminou. Essa é a história do galho quebrado. É o galho que não estava ligado na árvore e por isso ele não estava dando fruto, não era isso? Pois é, mas agora a gente vai passar para o que é importante, que é a história da Bíblia, a história verdadeira e a história que Jesus contou aos seus discípulos quando ele estava passando por aqui pela terra. Essa história está na Bíblia e ela fala, na verdade, não de uma laranjeira, ela fala de uma árvore de uvas, uma uveira. Será que a árvore que dá uva chama uveira? Vou dar um tempo para vocês saberem como é que é o nome da árvore que dá uva. 1, 2, 3. A árvore que dá uva chama videira. Videira. Ou então parreira de uvas. Mas o nome que a Bíblia dá é videira. Então, a história de Jesus fala de uma videira, de uma árvore de uvas. E essa história está contada na Bíblia e chama A Videira e os Ramos. Lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15,
do versículo 1 ao versículo 12. E, na verdade, ela começa com Jesus conversando com os seus discípulos, já no final da última ceia. Ele já tinha conversado muitas coisas com os discípulos e ele estava orientando, ele estava falando para os discípulos como que eles deviam ser depois que Jesus fosse para o céu. E uma das coisas que ele falou para os discípulos é que, além de todas as coisas que ele ensinou, é que a gente deve permanecer nele. Vocês, discípulos, devem permanecer em mim. Aí os discípulos não entenderam. Como assim? Permanecer? Mas o que isso significa? Que coisa diferente. Então, Jesus resolveu falar sobre uma planta que existia muito ali perto, que eram as videiras. Porque as videiras, os discípulos conheciam muito bem. Então, para Jesus ensinar para os discípulos o que era permanecer nele, ele falou das videiras. Então, ele fez uma comparação. Ele falou assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Foi assim que Jesus começou a história, dizendo que ele é como se ele fosse uma videira e Deus fosse o agricultor. Aí os discípulos ficaram prestando bastante atenção, é claro. Ele falou que era como se ele, Jesus, fosse o tronco de uma videira, de uma árvore de uvas. Ele falou assim para os discípulos: discípulos, é como se eu fosse a videira verdadeira. Eu sou o tronco da videira. E os discípulos continuaram prestando atenção. Eu acho que vocês também estão prestando atenção, né? Eles continuaram prestando atenção e Jesus continuou falando: eu sou a videira e vós os ramos. Vocês são os ramos. E os discípulos ficaram olhando. Jesus era o tronco da videira e eles eram os ramos. Então é como se Jesus fosse o tronco e cada um de nós, os discípulos, fôssemos os ramos. Que nem lá no quintal do Inhocido, lembra? Que tinha o tronco da laranjeira e os ramos. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. E os discípulos estavam prestando atenção onde Jesus queria chegar com essa história. Ele disse que se os ramos ficassem ligados no tronco, eles permaneciam sempre verdinhos, que nem lá no quintal do Inhocido. Os ramos da laranjeira que estavam ligados no tronco da laranjeira estavam verdinhos e estavam dando frutos, laranja. A mesma coisa aqui. Permanecer em Jesus significa acreditar em Jesus, obedecer seus ensinamentos, dizer para Jesus os nossos erros, buscar ajuda nele. Então, como Jesus gostava de fazer comparações, ele disse que é como se ele fosse o tronco de uma árvore, uma videira, e nós seríamos os ramos. E aí, ele continua a história dizendo: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É verdade, sem o tronco da árvore, sem o tronco da videira, os ramos não vão dar fruto, porque não vão estar ligados na videira, e que nem lá no quintal do Inhocido, lembra? Se os galhos estiverem presos no tronco, eles ficam verdinhos, mas se os galhos estiverem separados, eles secam. Então Jesus falou: vocês precisam continuar a permanecer em mim, obedientes, guardando os ensinamentos, não é verdade? Para vocês poderem dar frutos. No caso da videira, os ramos
só dão fruto se os ramos estão ligados no tronco da videira. Por isso que Jesus falou que ele era o tronco da videira, ele era a videira verdadeira e nós somos os ramos. E quem permanece nele dá bons frutos. Não é isso? E quem não permanece? E aquele galho que não está ligado na videira? O que acontece com aquele galho? Ele seca e ele não dá frutos. Da mesma maneira se a gente não estiver bem juntinho de Jesus, bem coladinho nos ensinamentos de Jesus, o que acontece? A gente também, da mesma forma, não cresce no nosso conhecimento e a gente não dá frutos. A gente começa a falar mentira, a gente começa a fazer maldade, ter atitudes erradas. São atitudes de pessoas que estão separadas de Jesus. Por isso que a gente precisa ficar junto de Jesus. Porque os frutos bons que a gente dá quando a gente está junto de Jesus são o amor, a ajuda ao próximo, o cuidado com as coisas de Deus. Esses são bons frutos. O que você quer ser? Um galho separado da árvore ou um galho junto da árvore? Você quer ser uma pessoa separada de Jesus e dos seus ensinamentos ou quer ser uma pessoa que dá bons frutos porque está bem juntinho dos ensinamentos de Jesus? É isso que a gente deve aprender. E lá mesmo em João está dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se a gente guardar os mandamentos de Jesus, a gente vai permanecer no amor de Jesus, bem pertinho dele. E fazendo todas as coisas boas que a gente aprende nesse tempo todo com os ensinamentos de Jesus. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse ensinamento de Jesus de hoje, né? Viu só, gente? Em galho solto não dá fruta. Em galho solto do tronco, ele acaba morrendo. Ele seca, não é? Então, Jesus usou esse símbolo de um galho que solta do tronco, dizendo que ele é o tronco. E a gente tem que ficar sempre pertinho e grudado nele, para que a gente possa crescer e dar frutos. Senão, o que acontece? A gente fica longe de Deus e a gente começa a fazer um monte de bobagem. Não é a verdade? E a gente não dá frutos. Vocês já aprenderam isso na mensagem. Bom, então agora a gente vai cantar. E a gente vai cantar uma música que a gente gosta muito, que faz, ó. Toque, toque, toque. Vamos cantar com a Isabela e com a Inês bem forte? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Ah, que culto abençoado, né? Muito legal. Gostei dessa música. Essa música Toque, Toque, Toque é bem legal. Gente, agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Quero saber quem é que já sabe fazer a oração do Pai Nosso toda. Aquela oração que Jesus nos ensinou.
Uma oração tão bonita e tão completa, né? Vai ser a tia Bianca que vai fazer a oração com a gente. A gente vai fechar os olhos, vai fazer assim com as mãos e vai acompanhar a oração que a tia Bianca vai fazer. E tentar também memorizar, que é uma oração muito bonita. E depois a gente vai fazer assim com as mãos e receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid Caldas, que é o pastor da nossa igreja. Que culto legal, né? Gente, domingo que vem tem mais, tá certo? Vamos fazer a oração do Pai Nosso com a tia Bianca. Oi! Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos juntar os nossos dedinhos e fechar os nossos olhinhos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo! Terminamos mais um culto. Que bênção que vocês estão participando nesse momento. Deus dê a vocês uma semana abençoada, viu, crianças? E agora eu quero abençoar vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.